1.200.000 por mês. Esse era o custo mensal do esquema milionário de pagamento de propina instalado no setor de transportes do Rio. Ontem, toda a cúpula foi presa em mais uma etapa da Lava Jato. Empresários são acusados de desviar até R$500 bilhão sob o comando do ex-governador Sérgio Cabral. A Operação Lava Jato interrompeu um fluxo de propinas que durou 16 anos. É o que conta o colaborador Edmar Moreira Dantas no inquérito da Operação Ponto Final, deflagrada ontem pelo Ministério Público Federal no Rio. Edmar Dantas era funcionário da empresa Roia, a corretora de câmbio e valores do doleiro e delator Álvaro José Novis. Era a Roia quem controlava as planilhas e os pagamentos de Caixa 2 da FETranspor. O Edmar revelou que, a mando de José Carlos Lavouras, a federação passou a usar os serviços dele para guardar dinheiro e também para fazer os pagamentos de vantagens indevidas a políticos. Edmar contou que entre 1990 e 2016, as ordens para os pagamentos eram dadas unicamente por José Carlos Lavouras, presidente do Conselho da FETranspor, e sempre em bilhetes. Os procuradores descobriram que o próprio Lavouras foi um dos que mais receberam propina entre 2010 e 2016, R$40 milhões em 3 contas. Ontem, na Operação Ponto Final, Lavouras não foi encontrado pelos policiais federais. Ele está em Portugal e os advogados disseram que ele volta ao Rio no próximo sábado. Edmar Dantas também entregou aos procuradores essa tabela que mostra uma relação das empresas de ônibus que participavam do esquema ilegal. Só em janeiro do ano passado, elas arrecadaram quase R$6,5 milhões. Quase R$1.200.000 foram descontados para pagar o que os investigadores chamam de despesas operacionais. O RJ2 apurou que elas se referem à manutenção do esquema, como o pagamento de taxas, seguranças e funcionários em geral. Os R$5.200.000 que sobraram foram repassados para uma conta da quadrilha. Os procuradores dizem ainda que o mega empresário Jacó Barata Filho, preso no domingo quando se preparava para embarcar para Portugal, também usava suas empresas para abastecer o caixa da FETranspor. Entre fevereiro de 2013 e maio de 2014, ele depositou mais de R$17 milhões para o Caixa 2 da organização criminosa. O dinheiro era misturado com as contribuições das outras empresas do setor. Mais tarde, parte desses recursos era redistribuída para os integrantes da quadrilha. Barata recebeu pelo menos R$27 milhões, segundo os investigadores. Esse dinheiro era usado para irrigar as relações entre os donos do transporte coletivo do Rio com o poder concedente do transporte público. O maior beneficiário do esquema foi o ex-governador Sérgio Cabral. Em 6 anos, Cabral recebeu quase R$123 milhões dos empresários. Isso dá aproximadamente R$56 mil por dia, o equivalente a quase 14 mil passagens de ônibus intermunicipais a R$4. Ou então, mais fácil de imaginar, 350 ônibus lotados rodando na cidade do Rio. Os procuradores concluíram que José Carlos Lavouras, Leles Teixeira, o atual presidente da FETranspor, e Jacó Barata Filho controlam o setor de transportes do Rio, exercendo influência para além dos trâmites legais e legítimos em negócios ilícitos, em prejuízo da população do Rio, a maior usuária dos serviços de transportes de suas empresas. Agora um esclarecimento. Ontem, na reportagem sobre a precariedade dos ônibus do Rio, nós mostramos o quanto o preço da passagem aumentou em todo o estado e também na cidade do Rio. Mas a Operação Lava Jato não encontrou indícios de corrupção envolvendo a Prefeitura do Rio. As provas apuradas pelos procuradores revelam o pagamento de propina a integrantes do governo do estado e a empresários do setor de transportes.